aqui é Márcia Mariano, mais um Simples Assim com a nossa queridíssima Cris Soler. Olá, tudo bem, Márcia? Tudo Hoje ótimo. vamos falar agora sobre a culpa. Culpa. Quem já não sentiu e quem não sente culpa, né, Cris? E a culpa, você sabe que é o sentimento mais difícil de ser tratado, É mesmo? porque a nossa sociedade, ela tem um mito de que a pessoa, quando ela está em sofrimento, quando ela passa por sofrimento, é como se ela amadurecesse, como se ela se tornasse uma pessoa melhor. É, E isso não é 100% verdade. é, Quando ela sofre uma consequência de algo que está vivenciando, é natural aquele desenvolvimento. Mas, quando lhe é imposto uma situação para um reparo, já não faz parte, foi é. algo embutido na situação, não dá crescimento, só gera problemas. Porque Então, é. aquilo que nós somos preenchidos é o que nós vamos transbordar. Então, quando você tem um amadurecimento por enfrentamento de uma situação que é consequência, ou seja, você vem num processo de crescimento, de É. evolução da situação, sim, você melhora. Porém, quando, como eu coloquei, se a situação lhe é colocada como algo a ser por sofrimento, como a culpa, né, É. por um erro, isso normalmente só vai gerar feridas, só vai Então, gerar Cris, mágoas. a questão da culpa também, ela vem assim, às vezes é algo que impõe para você, algo que aconteceu, e aí as pessoas falam, "Ah, você é culpada e você não tem culpa de absolutamente nada." Vamos lá, um exemplo. Uma mãe que não quis ter aquela gravidez. Ah, você nasceu, mas que culpa você teve? Só que ela fala tanto que você é culpada que você adquire aquele sentimento para você, poxa, eu estraguei o casamento da minha mãe. Olha Estraguei a só, eu vida estraguei dela, a né? vida dela, né? E você não teve culpa nenhuma. Então, e são sentimentos muito fortes, porque ela rouba de você a tua felicidade, porque você passa a ser uma pessoa culpada. É interessante que o corpo, né? Ele fala, você até passa a andar curvada com aquele peso, Sim, a né? culpa é como se fosse uma pedra, né? Uma rocha sobre você, sobre as suas costas. Porque nós falamos, né? A pessoa, ai, tá com muita dor aqui. Quanto de culpa você não carrega? Exatamente, assim, culpa que você teve o quê? Nenhuma. E a maioria das culpas, você não teve culpa. Você carrega, mas você não teve culpa nenhuma, né? E assim, a culpa, ela tem um único lado bom, É, na reflexão. Quando você certo. para observar por que que aquilo aconteceu, se realmente eu tive culpa, Uhum. por que estão me acusando. Enfim, a reflexão da A culpa, mas a reflexão. É, reflexão, você não passa um dia todo refletindo. É um momento que você sim. para, reflete, busca o que é real e vamos encarar, trabalhar em cima disso. Qual que é o problema da culpa? Quando ela se torna crônica, quando você abraça algo até como um conforto, que não é nada confortável, mas como uma necessidade para tirar aquela sensação do erro, sabe? Aquele de Sei. lembrar. Então, eu não vou lembrar do que aconteceu, mas eu carrego a culpa no lugar disso. E muitas vezes, para piorar a situação, carrega-se a culpa sem o É. reconhecimento, sem tentar o reconhecimento, nem digo, mas o reparo dessa culpa. Porque você não consegue. Por exemplo, conheço pais. Vou falar de mim, né? Eu carregava uma culpa. Gente, eu falo, a culpa, ela te leva à loucura.
a culpa muito grande. Por quê? Porque eu fui obrigada a trabalhar e eu trabalhava de domingo a domingo. Só que aconteceu, aconteceu um problema sério. Eu terminei me apaixonando pelo trabalho. Então eu gostava de trabalhar. E aí quem ficava com os meus filhos? Minha mãe. Só que assim, gente, o tempo passa. E aí, quando eu me dei por mim, os filhos já tinham crescido. E aí, quando você olha e você vê o que você perdeu, aí veio a culpa. E quem disse que eu conseguia me libertar da culpa? Não conseguia. Então, tive que procurar um profissional, porque eu estava ficando louca, porque a culpa, ela te leva à loucura. Eu não conseguia me perdoar. E olha só, isso que né, a sua história é o que acontece com 90% dos casos de culpa, Aham. que a pessoa fica tentando voltar, reviver aquele Que passado, você não que não revive, gente, revive, já passado foi. foi, Foi. então não evolui, não adianta a sua vida, estagna, fica estagnado no seu passado. Aham. Então, ao invés de você criar uma relação a partir dali, que seja, quando seu E filho tem estiver que ser a com partir dali, 15, né? 20, 30, 40 anos, não importa. Você Você não tem pode. saída também, né, Nós não Cris? criamos amigos com 60 anos de idade, você Aham. descobre novos amigos. Por que não criar uma nova Sim. relação com aquele que você ama? É muito mais fácil até do que conquistar um novo amigo. E quando você passa a olhar dali para frente, você sai daquela situação da culpa, porque a culpa é Exato. literalmente voltar ao E passado. não tem, gente, o passado, ele passou. E eu acho tão interessante que o nosso Criador, Jesus Cristo, ele se preocupava tanto com a questão da culpa que ele diz várias vezes: vem até a mim, né? Eu te ajudo a carregar os Seu fardos, fardos. eu te perdoo, né? Você sabe que é muito interessante. É muito mais fácil tratar um cristão com o É. sentimento de culpa do que quando a Dani, pessoa põe a não é foto para cristã. nós. Ah, eu imagino, Por né? quê? É. Quando você é cristã, acredita, né, na morte de Cristo, o motivo pelo qual Cristo veio Sim. Aham. para morrer pelos nossos pecados. Então, se você não aceita essa morte de Cristo, você vai se sentir sempre culpado. Então, a culpa é um oposto a isso. Então, como que você crê na morte de Cristo, que ele morreu pelos seus pecados, que ele te ama, veio por isso, Aham. mas você carrega a culpa? Você É como se sabe. desmerecesse Mas esse você sabe, é sacrifício. interessante, Cris, que eu lembro de um amigo muito querido, né? E uma vez eu fui visitá-lo e ele falou: E aí, como que você está? Eu falei assim: Ai, eu não, olha, não estou muito bem, não, porque olha, eu não consigo me perdoar, viu? Eu não aceito, na verdade, eu não me aceitava perdoar. Olha só, depois que a gente reflete, você fala, não, não é, a questão é que eu não aceitava me perdoar. E aí eu falei, não, olha, eu não me perdoo. Aí ele olhou bem para mim assim, e falou assim: "Quem é você para não se perdoar? Quem é você?" E olha, eu fui embora depois, aí o assunto encerrou ali, depois a gente brincou, tal. Ele é muito brincalhão. Só que aquilo ficou na minha mente. Quem sou eu? E, gente, quem é você para você não se perdoar? É bem isso, porque É. Jesus me perdoou. Eu tenho que crer nisso. Isso é libertador, né, Uhum. Com Cris? certeza, com certeza. E Cristo fala tanto, né? Ele fala Tipo, demais, tem deixar demais, de. né? Tire as suas amarras, descanse em mim, busque a mim. Exato. Eu sou Por seu, isso, eu sou o jugo, quer dizer, eu divido com você é, o fardo, venha, e né? nós, Márcia, como somos adventistas, guardamos o sábado, temos isso ainda como um princípio de que o que é o descanso no sábado? Exatamente. Nós não conseguimos descansar 100%.
Isso é humanamente impossível, porque Aham. preocupações passam pela sua cabeça. Mas qual é o sentido desse descanso? É confiar de que eu tenho Exato. um Deus que conhece o fim desde o início e está cuidando de tudo. Ele escreveu a minha história. Ele já sabe tudo sobre a minha vida e ele já morreu por todos os meus pecados. Não cai um fio de cabelo que ele não conheça. Então ele sabe de tudo, não tem por que eu ficar sofrendo. E assim, é tão lindo que Davi escreveu mais de 70 salmos Aham. e muitos deles são de penitências. E o Salmo 51 é um dos perfeitos falando, porque o sentido da culpa é o reconhecimento. Então é É, você muito importante reconhece, você gente, eu reconhece. reconheço que eu errei. Eu É, errei, e aí eu vou aos pés de Cristo e falo, Senhor, eu errei, exatamente. E né? você pede essa restauração, que Exato. não é voltar ao passado, mas o restaurar para fazer o novo. Qual que é a importância de reconhecer a culpa? Porque se não há o reconhecimento, não há mudança. Como que você Exatamente. vai mudar aquilo que você não reconhece? Então, o primeiro passo é o reconhecimento. Entrega, porque Deus já morreu por você. Você ter essa, gente, você ter essa certeza, essa convicção. Por isso que é a Uhum. importância de você ler a Bíblia, né? Aham. É você ter o conhecimento, porque é, você passa a ter a convicção de que você tem um Criador que te ama. Lembrando, numa fala que a Cris falou, Deus conhece o fim desde o começo, mas a minha vida, nós não somos predestinados, Não. nós somos predestinados à salvação, Aham, isso mas sim. a nossa vida vai sempre depender daquilo que é maior, que é a nossa liberdade de escolha, né, Sim, Cris? Deixar sim. isso bem claro, Na né? consciência, na escolha, ter a Sim, consciência do que eu posso e do que eu devo fazer. Isso é o mais importante. Deus, é, tudo que há de bom em nós vem de Deus. Então, o sim, amor que há em mim é dele. sim. Mas ele não quer isso. Ele quer que eu escolha amá-lo. Ele quer que eu escolha Exato, descansar exato. nele, ter a consciência. Isso é muito Por isso, o importante falar. reconhecimento. Então, reconhecê-lo como o meu Salvador, como o meu Redentor, e a partir daí ter esse descanso, essa confiança de que eu posso ter um novo amanhã, um futuro melhor Gente, e isso é tudo principalmente a esperança, a né? De que esperança. essa vida vai passar, de que todos os problemas vão ser sanados, porque Jesus vai voltar. Então, você ter essa esperança, mas enquanto você vive aqui, você ter a convicção que o nosso Deus nos ama. Gente, É é confortante demais. É demais. muito É o confortante, que né, nós Cris? precisamos. É um Exato. abraço assim. É um E abraço esse assim. abraço está conosco à disposição a todo e qualquer vinte e instante. quatro horas por dia. Sim, Depende apenas do nosso meditar, do nosso querer, na querer. verdade, né, Uhum, do Cris? Do aceitar. aceitar, porque nós falamos com Deus através do nosso lobo frontal e falamos com Ele andando, caminhando, passeando, no carro, no trem, Sim, aonde nós estivermos. Ele está Deus está conosco. conosco. Eu digo assim: você respira? Deus está com você. Exato. É isso. Gente, é simples assim. Aceitar a esse Deus como seu Salvador é o fato de, se você genuinamente quer conhecê-lo, ele vai dar um jeito de colocar alguém até você. Sim, Mas olha, com certeza você tem uma Bíblia na tua casa. Leia, leia a Bíblia. Lá é o manual que Deus colocou à disposição de todos. nosso manual de instrução. Nosso manual de instrução. Tudo de bom para vocês e receba esse abraço. Esse amor.